Matemática do Vigor! Bom dia. Jameson, professor de redação. Vamos falar um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo. Sejam bem-vindos a esse mundo fantástico da textualidade. Ao pessoal de casa também, bom dia. Licença, está penetrando na casa de vocês e vamos ter aqui um domingo de aprendizado. Começando sobre o texto dissertativo argumentativo, a gente sempre fala primeiramente que a redação é um pré-requisito essencial. Nesse pré-requisito essencial a gente tem a argumentação. Sabemos que quando falamos em redação sempre dá um frio na barriga de muitos. Sendo que a redação, ela vai muito em cima de um convívio que o aluno tem. Primeiro ponto, com a leitura. A partir do momento que você tem o hábito de ler, você ganha conhecimento. Esse conhecimento faz com que você vá armazenando informações, dados, que quando você se depara com textos de apoio, com um tema sobre determinado assunto, você une aquilo que você está lendo com aquilo que você já sabe. E nesse contexto você vai gerando viés em que você tem uma esfera de conhecimento, onde você vai montar o seu ponto de vista, onde você terá o seu posicionamento, e ao mesmo tempo também você tem visões de mundo que faz com que você tenha mais facilidade para construir o seu texto. A partir daí, o texto dissertativo é tratar com desenvolvimento um ponto doutrinário. Esse ponto doutrinário, ele tem não só um tema concreto, como um tema abstrato, um tema subjetivo, um tema filosófico, um tema sociológico. Focando no Enem, sabemos que historicamente o tema do Enem ele é sociológico. Ele trabalha em cima de 3 eixos que a gente não pode fugir dele: cidadania, minorias e direitos humanos. Você, quando tem uma visão sobre esses 3 eixos temáticos, automaticamente você vai atrás de outras esferas que faz com que a temática ela tenha uma visão mais ampla daquilo que você vai se deparar com o tema, com o assunto, com o seu conhecimento, com o que você realmente precisa para produzir uma boa redação. Quando falamos também em dissertar, é você expor ideias em torno de um problema qualquer. E essa sua ideia, ela precisa ter um posicionamento verídico. Na redação você não vai construir algo fictício. Você vai construir um texto que ele vai ter um sentido. Você vai seguir um roteiro. Um roteiro que a textualidade vai ser dividida por parágrafos. E esses parágrafos, eles têm um início, meio e fim. Você tem a apresentação da tese, você tem o argumento 1 e o argumento 2, e você tem a intervenção. É uma sequência que vai fazer com que você tenha a causa, a consequência e a solução para a problemática. A partir daí, você entende que o jogo da redação é uma sequência que gera uma outra sequência. E nessa sequência é justamente você saber aonde você está indo. Qual é o ponto que você quer determinar na sua redação, no seu posicionamento, no seu ponto de vista, mantendo uma questão de princípios, sabendo que você trabalha com a coletividade, você esquece a primeira pessoa, e você começa a delimitar no seu tema a relação que você quer solucionar daquela problemática que lhe foi dada. A redação em si, ela consiste também na exposição do assunto, ela traz o esclarecimento de verdades que o envolvem. O aluno que tem um hábito de ler e que ele vai gerando conhecimento ao longo da sua relação com textos, ele vai tendo possibilidades melhor de repertórios. Hoje a gente muito se discute a questão de frases prontas que você pode começar qualquer redação, mas não se prenda a isso.
Você, com a leitura, você consegue ter uma visão de mundo que você pode gerar conhecimento para você mesmo, e a partir daí você ter a sua ideia, a sua visão daquilo que você realmente quer defender sobre o tema e o que você tem como solução para que essa problemática seja solucionada pensando num coletivo, e que como podemos ter essa solução numa forma mais positiva para a sua nota. Até porque quando falamos de texto argumentativo, estamos falando de persuasão. E persuasão é você persuadir com o leitor, no caso quem vai corrigir a sua redação, que o seu argumento tem um fundamento, ele tem uma verdade, ele tem uma relação que você faz com que você tenha uma análise objetiva do assunto e, ao mesmo tempo, você tenha uma sequência lógica dos fatos. Sequência essa que você vai trabalhar em cima dos parágrafos. A gente esquece aquela quantidade mínima de linhas que o Enem permite e você foca na redação com início, meio e fim, como você tem que fazer. Com a introdução, com o argumento 1, com o argumento 2 e com a conclusão. Essa relação que você vai manter com o texto, essa textualidade, você faz com que você tenha uma visão, não só de manter uma sequência lógica, mas também que você está defendendo o seu texto. E falar de texto dissertativo argumentativo é você ter a visão que você precisa escrever argumentos persuasivos com citações, justificativas, dados, exemplos e, principalmente, a solução. Quando você trabalha com o texto dissertativo argumentativo, você trabalha com uma relação de um roteiro que você elabora a partir do momento que você interpreta os textos de apoio, a partir do momento que você tem uma visão sobre o tema, tirando as palavras-chave, e vem aquilo que falamos no início. Quando você tem o hábito de ler, e que você vai unir aquilo que você está lendo com o que você já sabe, fica mais fácil a sua interpretação para que você comece a ter as ideias que você vai montar. A partir daí, quando vem a tempestade de ideias sobre as informações que você tem sobre o assunto, que isso é muito bom, né? Quando a gente tem uma tempestade de ideias, principalmente quando a gente pega uma prova que você vê o tema e é aquele tema que você se identifica, que você estava esperando. E aí, nessa tempestade de ideias, você coloca todas elas no papel e você começa a utilizar os verbos selecionar, organizar, relacionar, para que a partir daí você use a sua objetividade do texto, você use a sua criatividade, sabendo o que você está fazendo. A criatividade é como você vai utilizar o seu texto com seus recursos de conhecimento que você tem sobre o assunto. Se você vai utilizar uma citação, se você vai utilizar uma justificativa, se você vai trazer dados, lembrando que os dados estatísticos têm que ser verídicos. Essa margem de aproximadamente, sem você ter a certeza, é melhor não citar, porque não funciona. E os exemplos que você pode citar. E sempre lembrando que você não vai inferir os direitos humanos. Você não vai usar a questão de uma crítica, uma vez que o texto dissertativo argumentativo é você escrever uma crítica construtiva sobre o problema, mas você tem que ter uma visão que a crítica ela é uma crítica para solucionar e não apenas ser mais uma crítica. Nessa relação, a gente tem os eixos temáticos. Eu falei aqui que os 3 pilares principais dos eixos temáticos do Enem é cidadania, quem lembra? Direitos humanos e minorias. Neste contexto, a gente tem aqui uma relação de eixos temáticos que a gente pode trabalhar esse lado sociológico do Enem. Sendo que, quando chega essa época de reta final, o que eu mais escuto é: Jameson, qual é o tema? Jameson, qual é a tua aposta? E aí, eu faço o seguinte:
Você imagine um pano fundo, nude, especial, e você vai lá e escreve uma frase de motivação, como escrever uma boa redação. Depois escreva um pseudo de lição de moral sobre a redação e complete com algo mágico. Anota aí, motivação serve para a vida. Para escrever redação, você precisa de técnicas, de conhecimento e ouvir aqueles que sabem o que estão falando, ter um acompanhamento docente. Então, nessa metáfora que eu fiz aqui agora, é que não adianta você se prender qual o tema da redação de 2024. E sim, você ter características e condições de escrever um texto com qualidade, indiferente de qual vai ser o tema da redação. Porque você tem conhecimento e você está apto para escrever o texto com coerência, um texto com todos os recursos dos mecanismos gramaticais, dentro da formalidade em que é permitido no Enem, e você vai escrever sobre qualquer tema, porque você está pronto para desenvolver um texto com qualidade. Nesses eixos temáticos, a gente tem a educação, que quando você pega outras esferas de temas, a educação ela sempre está presente, seja na questão de inclusão, seja na questão de relações ambientais, a educação financeira, na relação de tecnologia, porque a educação ela é uma base que faz com que todos os outros temas passem por ela. Porque a educação transforma, a educação informa, a educação inspira e a educação soluciona. A educação também temos aí várias esferas temáticas que podem ser abordadas através do eixo temático da redação. Assim como também a tecnologia, a saúde, o meio ambiente. Esse ano tivemos aí a questão do Rio Grande do Sul, as questões climáticas acontecendo com mais frequência, as queimadas. E quando falamos de meio ambiente, vem uma gama de esferas temáticas que passa pela sustentabilidade, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, a biodiversidade, as queimadas, a questão climática, entre tantos outros temas que podem ser abordados dentro do meio ambiente. Na questão da saúde, temos várias esferas. O superlotamento dos hospitais públicos, a falta de medicamento, problemas de vacinas. A questão também que hoje já entra na saúde mental, a questão da depressão que está em excesso, principalmente no público mais jovem. Então, são eixos temáticos em que a gente vai debatendo sobre eles e a gente vai vendo que tem uma gama que você pode ir estudando, como segurança, cidadania, ética. E esses eixos temáticos, eles fazem com que você ganhe recursos de conhecimento para que você amplie o seu repertório sem precisar estar decorando textos prontos, frases prontas, esqueletos e afins. Eu trouxe um tema para a gente debater, que é sobre a inteligência artificial. A gente, quando pega informações sobre o mundo, notícias internacionais, lá fora, em 2023, um dos assuntos mais debatidos nos países foi a inteligência artificial. E em 2024 continua sendo o assunto mais debatido. Quando vamos para a inteligência artificial, a gente precisa ter uma visão sobre a questão da autonomia, ao mesmo tempo uma questão de proteção de dados, ao mesmo tempo uma questão de segurança e principalmente do uso que ela vai ser feita. Vindo para a educação, temos hoje uma problemática. Os alunos estão ficando cada vez mais dependentes do uso desses recursos. Ao mesmo tempo também, quando a gente fala em inteligência artificial,
abrimos um leque para a desigualdade que ela proporciona. Porque nem todo mundo tem acesso aos recursos, primeiro por questões financeiras e segundo porque muitos ainda nem têm internet. E nesse contexto, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa ter um cuidado para não só a privacidade digital, como também as suas implicações éticas na contemporaneidade. No caso, a forma errada que estão sendo utilizadas. A gente tem visto aí, semanalmente, sempre alguma questão que envolve uma pessoa que foi colocada a imagem dela fazendo uma propaganda de algo e que é um golpe que se tem por trás dessa propaganda e a pessoa nunca gravou aquele vídeo. E aí, essa questão da segurança tem que ser trabalhada e tem que ser debatida para sabermos como utilizarmos esses recursos sem ter uma gama de, não só preconceito, mas também de prejuízos sociais, humano, financeiro na sociedade. Quando a gente fala de inteligência artificial, nessa relação do seu uso diário e as suas potencialidades, não temos como negá-la, ela está aí. Mas temos que saber como utilizá-la para que ela vire um ponto a favor e não negativo. É você ter uma visão daquilo que você consegue entender sobre o que a inteligência artificial pode ser positiva e negativa. É você ter um ponto de vista para saber diferenciar essa desigualdade que ela proporciona, mas ao mesmo tempo você trazer uma solução para que ela se torne igualitária, para que ela se torne empática, para que ela se torne humanizada. A gente tem hoje conceitos no mercado que as grandes marcas hoje já trabalham com o lado mais emocional das propagandas. E parece um paradoxo, mas o futuro do mercado digital, ele vai ser devolver para a sociedade a humanização. Chega a ser um paradoxo, mas é o que está se caminhando. Porque hoje as grandes marcas já têm se preocupado com essa questão emocional, já têm se preocupado com a questão da humanização. E nesse contexto você começa a observar que os recursos tecnológicos, seja a IA, o ChatGPT, entre outros, eles estão aí não para ser um inimigo, e sim para ser um ponto favorável que podemos utilizar dentro de vários recursos, principalmente no nosso dia a dia, na praticidade, mas que nós não nos tornamos dependentes oficiais deles, que sabemos ter o limite de como utilizá-las. No segundo tema que eu trouxe, são os desafios para a inclusão de pessoas com deficiência nos diversos setores da sociedade. Hoje temos uma questão mais ampla quando falamos de inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Porque hoje não tem só a questão do deficiente físico, mas tem a questão também das pessoas neurodivergentes. São as pessoas com TDAH, são as pessoas com autismo, são pessoas especiais. E nessa contextualização, a gente precisa ter meios, princípios e estratégias para que possamos driblar os desafios de como incluímos essas pessoas na sociedade e principalmente no mercado de trabalho. Quando falamos nessa questão dos desafios para a inclusão, sabemos que ainda é grande, principalmente numa vasta de um país que temos uma desigualdade gritante. Mas precisamos debatermos sobre esse assunto. Precisamos acharmos estratégias e possibilidades para que possamos ter uma sociedade mais humana, com mais equidade, com mais igualdade, com mais inclusão. E nessa relação de você trazer essas pessoas, não só para o convívio social, mas também para a questão profissional, dar a elas o direito delas exercerem como não só cidadãs, mas também por elas acreditarem que não são diferentes
daquilo que elas acreditam e como elas podem conviver com todos dentro de uma relação ambiental favorável, que não exija preconceito, que não tenha limitações, que não as trate diferentes e que principalmente façam com que elas tenham uma visão melhor daquilo que elas podem fazer mais e que elas têm condições de fazer mais. Até aí, tudo bem? Então, recapitulando, o texto dissertativo argumentativo é você escrever um texto argumentativo com base na defesa do seu ponto de vista. Esse ponto de vista ele vai ser dividido por um roteiro. Você vai fazer o planejamento do texto. E esse planejamento você vai ter as ideias que você tem sobre o assunto para debater a problemática. Você vai ter a seleção delas, a organização delas, e você vai relacioná-las diante das possibilidades que você vai delimitar o seu texto, diante daquilo que você acredita, no seu posicionamento, na sua visão sobre o que aquele tema pode ser argumentado, pode ser exemplificado, e você vai solucioná-lo. Quando você está produzindo o texto, você primeiramente lembra que o texto argumentativo ele é objetivo. Então você mantém uma objetividade do seu texto. O segundo ponto, você usa a simplicidade. Por quê? Quando falamos em simplicidade na produção de uma redação, é você ter aquela ideia de que menos é mais. É você utilizar o campo semântico que você está sempre acostumado a utilizar. Não queira enfeitar de última hora. Utilizar palavras que você, dentro de uma relação de sentido, você vai desperdiçar o seu período ou o seu parágrafo, você vai fugir do contexto. Mantenha-se original. A originalidade na redação faz com que você tenha uma visão objetiva daquilo que você quer transmitir, da persuasão que você quer emanar para o seu corretor. Você vai manter a clareza. Primeiramente, a clareza das ideias. As ideias têm que estar objetivas e claras para que você possa trabalhar naturalmente. E, principalmente, a clareza do vocabulário, que aí a gente inclui também a caligrafia. Nessa relação, você mantém a coerência, que é a sequência lógica do texto. Você está tendo um texto que tem um sentido. E a coesão, quando você trabalha os mecanismos gramaticais, utilizando eles, eliminando uma repetição e, ao mesmo tempo, também utilizando, favorecendo a questão da concordância, da regência. Você tem um texto dentro da formalidade da língua. Nesses eixos temáticos que vimos aqui, a gente não se prende numa questão de querer qual é o tema. Todo mundo aqui, eu acredito que toda semana tem um tema fazendo uma redação. A gente, desde fevereiro, que trabalha temas toda semana. E nessa questão de querer adivinhar, limita muito o aluno ao que ele pode fazer mais na redação. Porque ele fica preso ali, achando que é aquele, está sempre procurando informações sobre aquele tema. A redação, como eu já falei aqui, é você ter condições para você elaborar um texto com qualidade, independente do tema. É você ter uma visão e, se de repente acontecer de você pegar o texto e não saber nada sobre aquele tema, mas se você tem uma boa compreensão e interpretação sobre uma leitura, você automaticamente vai saber aproveitar os textos de apoio. Não é à toa que eles estão lá e tem um nome carinhoso de textos motivadores, porque você vai saber utilizá-los e tirar as palavras-chave deles com as palavras-chave do tema, e ali você fazer uma reflexão para que você possa trazer o seu texto para uma visão clara e objetiva que você quer transmitir.
é você trazer o texto para uma função de como você vai utilizar esse trabalho, sabendo que você tem uma visão clara sobre a problemática. Naquela problemática você sabe o que funciona, você sabe o que não funciona, então o seu posicionamento vai ser em cima de uma visão para que você possa construir argumentos com autonomia, com autoridade sobre a relação do ponto de vista que você está defendendo. A partir daí você tem como seguir o roteiro e ter uma produção textual com qualidade. Você consegue trabalhar o seu texto sem perder a linha de raciocínio daquilo que você quer transmitir. E um conselho, no dia da prova, primeiramente faça a redação. Não deixe ela para depois. Agora, você pode fazer a redação e de imediato não passar limpo. Por quê? Porque geralmente, durante a prova, pode ter algumas informações sobre o tema e de repente vir aquele que você pode voltar lá na sua redação e dar uma ajustada. O rascunho serve para isso. E nessa contextualização você vai estar mais tranquilo, porque de alguma forma ela está pronta. E se essa informação a mais vier durante a prova, tranquilo. Se não vir, você vai apenas passar limpo com tranquilidade. Mas você não vai ter aquele desespero de fazer ela correndo porque o tempo está acabando. É aproveitar o momento que você chegou, que está bem, que está tranquilo e que está começando. Depois, você dá continuidade à prova. E nesses eixos temáticos que trabalhamos aqui também, levando em consideração que um dos eixos temáticos principais do Enem são os direitos humanos, a gente vai sempre ter uma crítica argumentativa sobre o nosso ponto de vista para aquele assunto, mas nunca esqueçam do seu lado humano, uma vez que quando falamos de cidadania, falamos do coletivo, falamos para o todos. Eu não quero que seja algo bom para mim, eu quero que seja algo bom para todos. Queremos que solucionarmos os problemas para que a gente possa ter uma qualidade de vida, uma sociedade melhor, com igualdade, com inclusão, com humanização. Então, sempre que você estiver trabalhando a sua crítica, faça a crítica construtiva, aponte os pontos positivos, os pontos negativos, mas não esqueçam desse seu lado humano. Assim como também, quando você for utilizar algo que traga como o interventor, o modo, o meio na sua intervenção e quiser usar o governo, utilize ele como as políticas públicas. As políticas públicas que podem ser feitas em relação àquela problemática. Mas não seja mais apenas culpando A, B, C, porque o que a gente quer num texto argumentativo é justamente a solução e não apenas mais uma possibilidade, certo? O sonho é que leva a gente para frente, disse Ariano Suassuna. Eu costumo dizer que eu trabalho com os sonhos dos outros, e eles são os meus. Nessa brincadeira já são 24 anos de sala de aula, completei em agosto. Sendo que o ano passado, eu vivenciei uma situação próxima ao final do ano, em que eu estava num local lá, tinha muitas pessoas, e uma pessoa que estava lá, ela aparentemente tinha seus 30 e poucos anos, e teve uma situação que ela precisou assinar, e aí ela começou a ficar nervosa, e você via nitidamente que ela estava tímida. E ela estava tímida porque ela estava com vergonha de dizer que não sabia assinar, ia ter que colocar o dedo. E quando falamos de sonho, eu como profissional da educação, eu tenho um sonho que lá na frente a gente tenha um país que nenhum cidadão precise ter vergonha de não saber assinar.
porque todos vão estar assinando, porque a educação finalmente chegou para todos e teremos assim uma sociedade melhor, porque a educação transforma. Obrigado. E se eu posso dizer alguma coisa a vocês, que vocês tenham uma boa sorte, façam uma boa prova, lembrando que será sempre uma prova, vocês são maiores que tudo isso, mas já deu tudo certo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Matemática do Vigor!